seródia que rega a terra. Versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Feche seus olhos, Pai, fale conosco nesta noite. Nos dê a sua palavra. Não fale o que queremos, mas fale aquilo que nós precisamos. Use aquele sonoplasta para a glória do seu nome. Assim eu estou fazendo, vou dar honra, glória e louvor para todos sempre. Só quem crê diz. Os obreiros podeis assentar. Glórias ao Senhor Jesus. Eu não quero ser enfadonho em também pedir aos irmãos que não ande agora seguro. Eu quero aqueles jovens que estão lá atrás, aqui na frente. Seus lugares aqui no meio, na frente da igreja, adorando aqui. Jovens têm que estar na frente. Se fosse, até vou fazer uma pergunta para eles agora. Podem vir, Igor, Rian, vem para cá, quero vocês aqui, sentados no meio. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta para vocês. Glória a Deus. Quem conhece o Gabigol aqui? Conhece? Eu perguntei, conhece. Presta atenção na minha pergunta. Quem conhece o Neymar? Quem conhece o Neymar aqui? Conhece o Neymar? Conhece? Conhece, Arthur? Conhece o Neymar? Conhece o Neymar? O Silvio Santos, vou nem perguntar quem conhece o Silvio Santos. Essa geração acho que não conhece o Silvio Santos. Mas o Neymar, quem conhece o Neymar? Gabigol, quem conhece o Gabigol? Quem conhece o Hugo Souza? Deixa eu fazer uma pergunta. Conhece? Ou já ouviu falar? A pergunta que eu fiz, tu conhece o Neymar? Já conversou com ele quantas vezes? Quem tem o WhatsApp dele aí? Fala pra mim, o WhatsApp do Neymar. Do Gabigol, quem tem o WhatsApp? Então como tu fala que conhece? Se não tem o WhatsApp, não liga pra ele. Ele ligou pra você quantas vezes já? Vem cá, vou melhorar. Daniel, conhece o Neymar ou tem conhecimento de quem é o Neymar? A diferença, né, pastor Patrício, você que é o professor da língua portuguesa aqui, a diferença em conhecer uma pessoa e ter conhecimento daquela pessoa. Eu fiz uma pergunta, você conhece o Neymar? Tem algum amigo íntimo dele aqui? Não tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós confundimos ter conhecimento e conhecer. O texto que ora acabamos de ler, primeiro versículo, o profeta Osés vai dizer para um Israel que estava distante, que o Israel que gostava de se distanciar. Eu não sei porque aqui não tem esse tipo de Israel não, mas a Israel gosta de distanciar. Deus pode fazer um milagre atrás do outro, mas se ele, assim, um minuto de deslizo, a Israel distancia. E começa a pecar e errar contra Deus. Aí o Senhor usa o profeta Osés e fala assim, olha, conheçamos, faz o quê? E prossigamos a conhecer a quem? O Neymar? Gabigol? A quem? Ao Senhor. Por que o profeta vai falar isso? Versículo número 6, ele fala assim, olha, eu não quero misericórdia, nem tampouco holocausto. Eu quero conhecimento. Tem muita gente que acha que conhece a Deus. Estava indo embora ontem para casa, conversando com o pastor Nilton, e Deus me deu uma palavra ali, ele falando algo sobre os discípulos que estavam no barco. Quando Jesus aparece, eles ficaram espantados. Também nessa hora eles não conheceram, ficaram espantados. Esse é um outro texto que diz assim, quem é um fantasma? Aí ele fala, não, sou Jesus. Aí Pedro, se és tu, permita-me que eu possa ir ter contigo.
Mas o texto que eles estavam no barco, segundo, se eu não estiver equivocado, Marcos capítulo 4, 35, vai falar deles no barco, e veio as tempestades, os ventos. E quando Jesus desperta no barco, ele repreende o vento e o mar, faz o vento acalar, o mar se aquieta. Eles levantam o pastor Patrick, o pastor Nil está falando comigo assim, Jesus levanta e repreende. Olha a palavra que eles falam no final do milagre. Quem é esse? Aí nós fomos para casa perguntando para o texto. Porque os discípulos disseram, Maria, bom te ver, quem é este? Não andavam com Jesus? Não estavam com ele, tendo um seminário ali de uns 3 anos? Não estavam? Por que perguntaram, quem é esse? Como assim? Jesus está contigo, faz milagre, aí de repente tu pergunta, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Dá de nos entender que eles não tinham muito conhecimento de quem era Jesus. Outrora Jesus vinha andando e eles falam fantasma, é Satanás, ixi, é a prova, é a luta. Aí Jesus, não é nada disso, sou eu. Aí Pedro, é o Senhor mesmo? Como assim? Não andava com Pedro o tempo inteiro. Quem é? Aí ele fala, se és tu, olha atrevimento, se és tu, se tu és quem está falando, gente, essa pergunta só cabe para Satanás no deserto tentando o mestre. Olha o que ele fala para Jesus assim, Mateus capítulo 4, ele fala assim, se tu és filho de Deus, como está dizendo que é, querendo pôr uma dúvida do Jesus homem aqui na terra, ele fala, lança-te daqui abaixo. O Satanás pode duvidar de qualquer coisa na tua vida. Agora você? E Pedro pergunta, se tu és, olha atrevimento, Camilo, se tu és, permita-me ter contigo, quero ver agora. Aí Jesus, vem. Ele chega na roda, está lá os discípulos, ele chega e se apresenta depois da ressurreição. Aí apresenta para todo mundo, vem o Tomé e fala assim, eu não creio não. É Jesus mesmo? Ele falou, é. Mostra-me tuas mãos, quero ver o furo dos cravos. Tomé, vai colocar o dedão. Porque o Tomé, acho que ele era mineiro, ele só via Andrés assim, colocando a mão. Deixa eu ver, e já colocava o dedo. Aí ele falou assim, os furos estão aqui, é Jesus. Mas Tomé, né, eu vou dar um desconto, porque o Tomé, ele só acreditava nas coisas que ele via. Tomé estava naquele processo que precisava aprender, crer e ver, né, Iraceli, pela fé. Porque quando eu não vejo as coisas só com a ótica humana, mas com a visão espiritual, eu começo a crer naquilo que ainda nem aconteceu, sabendo que vai acontecer. Se Jesus falou, vai acontecer, em nome de Jesus. Mas até eu chegar a essa intimidade, até eu chegar a esse ponto, de acreditar nas coisas que ainda não aconteceu, mas que eu espero, eu tenho que ter muito eu tenho que ter muita intimidade. Eu tenho que muito conhecer. O que o texto está dizendo é, Osés está dizendo assim, olha, conheçam o Senhor, porque parece que vocês não conhecem o Deus que serve. Ele vai nos ressuscitar dentro de 2 dias, no 3º dia vai nos fazer ressurgir e dar a vitória. Esse é o Jesus, esse é o nosso Senhor. Conheça o Senhor e prossiga a conhecer. Deus não está querendo misericórdia nem holocausto, sacrifício. Deus não está nesse momento, Ele não quer sacrifício. Deus quer relacionamento. Você só pode dizer que conhece alguém quando você de fato tem relacionar com essa pessoa. Exemplo, se o filho da Bispa Elaine usar um telefone de alguém emprestado e ligar para ela, oi, quem está falando? Ela já vai gritar assim, Igor, que foi? Ketro, que foi? Porque ela conhece tanto que não precisa falar nome pela voz. Ela já sabe quem é o filho que está naquele telefone. Ela nem quer saber se o telefone é o do Renato que está ligando emprestado. Ela sabe que é o filho. Como chegar a esse ponto, Manuela? De conhecimento.
só através de um relacionar. Para simplificar, o que Osés está dizendo assim, olha, Deus não está querendo uma vida teórica. Deus está querendo uma vida de praticidade ou de prática. Tem muita gente que conhece muito na teoria, mas e a prática? É na prática que nós provamos quem somos. É na prática que nós provamos se de fato conhecemos ou não. Por que Deus te coloca à prova? Porque Deus quer te fazer te conhecer. Pastor, pode provar? Posso. Jó capítulo 42, verso 3. Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora em que momento? No momento que Jó estava. Está entendendo? Agora, no meio dessa provação que tu me colocou, eu te conheço. Ó, porque os meus olhos te vê. Então quer dizer, já prega agora, eu só estou te fazendo entender o texto. Então quer dizer que eu costumo conhecer o Senhor no meio da minha prova. Então quer dizer que a maioria das provas que Deus nos permite passar é Ele te dando a oportunidade para o conhecer cada vez. Tu conhece o Senhor? Já observou que tem gente que ele vence as provações, parece que é mais fácil que os outros, mas não é fácil não, é difícil, do mesmo jeito que é para ti, é para ele. Mas às vezes ele passa assim de mais cabeça em pé e tu fala, rapaz, eu queria ter essa força do Patrick, nada abala ele, sempre de cabeça para cima. Já viu? Mas por que ele tem esse comportamento? Porque as provações, os desafios, o dia a dia lhe formou a pessoa que tu é hoje. Então, o profeta Osés vai dizer assim para Israel, olha, chega de falar que conhece o Senhor e não conhece. Porque Deus não está querendo sacrifício teu. Tem gente que acha que Deus está querendo ter sacrifício. Que Deus está querendo que você viva uma vida de holocausto entregues a Ele. Deus está querendo um tempo de intimidade. Porque tu só vai discernir a voz de quem é o Senhor, quem é Satanás e quem é a pessoa que está falando contigo, se tu tiver relacionar. Tem muita gente se perdendo no caminho, sabe por quê? Por falta de conhecer. Aí o pastor Nilton pregou e citou um texto que diz assim, o meu povo perece por não conhecer o meu poder e muito menos as minhas escritas. Meu povo perece por falta de conhecer. Porque nós achamos que conhecemos ao Senhor, mas na verdade nós só temos conhecimento de quem é Deus. Eu disse, tu conheces o Neymar? Todo mundo conhece porque um dia já ouviu falar do Neymar, já ouviu falar do Gabigol. E muitas pessoas que você fala que conhece, você só fala que conhece porque ouviu falar. Já comeu um quilo de sal com ele, com ela? Já viu que tem ritual na igreja e fala assim, rapaz, que anjo é aquele ali? Você vê, eles falam assim, rapaz, a bispa está de parabéns, Deus deu um anjo para ela. Como esposo. Aí ela fala assim, vai comer um quilo de sal, vai viver. Porque na verdade ver o apóstolo aqui, ouvir o apóstolo aqui é uma coisa, conviver, ter conhecimento de quem é o apóstolo é outra. Assim muitos de nós, nosso meio, julgamos. Eu só estou te falando isso para você começar a pensar se de fato a pergunta que eu quero falar para nós essa noite é, tu conhece o Senhor? Conhece a Deus? Levanta a mão quem conhece o Senhor. Segundo Hernandes Dias Lopes, nós vamos passar a vida inteira estudando sobre Deus e vamos viver a eternidade tentando saber quem é Ele e não vamos chegar na totalidade do que de fato é o Senhor. Porque Deus ele é assim, Ele é mistério. Mas Ele quer que você se achegue a Ele. Ele quer que você ande com Ele. É por isso que Ele fala que eu não quero holocausto, não quero sacrifício, eu quero intimidade. Tem muita gente que se perde no meio da caminhada, porque na teoria são bons demais. Com o microfone na mão, já viu que tem gente com o microfone na mão, rapaz, ele é tremendo. Com o microfone na mão, falta pouco fazer chover. Com o microfone na mão, ele profetiza no meio do vale. Com o microfone na mão, ele fala, ossos secos levanta, e os ossos vão levantar. Com o microfone na mão, rapaz, ele faz descer fogo do céu.
Mas Elias, onde tu está? Eu me escondi porque aí demônio é da Jezabel, vai matar Deus. Elias, tem 7.000 que ainda não se prostraram. Elias, acho que tu não conhece o Deus que serve. Eu sei que às vezes tu fala e não mede as consequências da sua palavra, mas eu sou Deus que zelo por ela. É mais ou menos assim. O Elias profetiza que não vai ter chuva, não vai ter sol sobre a terra, mas ele esquece que ele era homem terrestre. Ele esquece que ele vivia na terra. Agora, como eu vou profetizar? Não tem chuva, não tem orvalho, e se eu dependo da água, eu dependo do orvalho, eu dependo de comer. Mas ele profetizou. E quando ele viu que o cerco pegou fogo, ele vazou e escondeu. Quantos de nós nos escondemos porque pregamos, falamos na teoria, mas na hora de colocar a prática, nós não nos apresentamos? Fala para esse teu irmão, conheça o Senhor. Fala para ele, conheça o Senhor. Por que eu quero que tu preste atenção nisso? Eu encerro dentro de 10 minutos. Eu quero que tu entenda uma coisa, conheça e prossiga. Por que eu quero que tu entenda isso? Porque se eu conheço, pode vir agora, meu filho, que agora eu vou acordar. Se eu conheço o Deus que eu sirvo, meu irmão, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu Jesus está, Ele é de Nazaré. É assim, se eu conheço o Deus que eu sirvo, deixa eu profetizar para tu, se tu conheces o Senhor, neste vale tu não morre. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor por ela seja glorificado. Se tu conheces o Senhor, tu vai entender. Não importa se eu estou em Pierote e na minha frente tem um mar vermelho, Ele é Deus que abre caminho para Israel passar. Se eu conheço a Deus, eu não vou esperar como Miriam tocar tamborim do outro lado. Eu já vou começar a cantar o hino da vitória agora. Tem alguém que conhece a Deus essa noite? Eu não me interessa quantas batalhas tu perdeu. Estou dizendo, a vitória é nossa. Essa guerra tu já venceu pelo poder do nome de Jesus. Deus está cansado de homens e mulheres, eu falo, eles não gostam. Deus está cansado de homens e mulheres mole, que quando a prova vem, não se apresenta. É mais fácil fugir, é mais fácil retroceder do que dizer, sai da frente de Satanás, a igreja está em guerra. Eu conheço Deus, que ainda cumpre promessa. Tem alguém que conhece esse Deus essa noite? Se tu conhece, quando a luta bate, tu entende. Essa prova, essa luta, esse desafio, na verdade, sabe o que ele é? Uma oportunidade. Como dizer que eu conheço a Deus e todas as vezes que Ele me coloca nos desafios da vida, eu não consigo vencer? Ô Carla, a Bíblia já diz assim, olha, tu é mais que vencedora em Cristo Jesus. Quem diz? Quem diz? A Bíblia, a teoria diz, tu é mais que vencedor. Agora o que o Senhor quer? Que na prática, tu diz assim, ó, tomei posse dessa palavra, eu tenho um Deus, eu não sou nada, mas Ele é tudo. O que eu não posso fazer, aí tu canta, tu podes. Aonde eu não consigo entrar, tu entra. A porta que eu não consigo abrir, tu abre. E a porta que Ele fecha, não tem inferno para abrir. Igreja do Senhor, começa a conhecer a Deus no meio da tua adversidade. Começa a conhecer o Senhor no meio da tua prova, no meio do teu vale. Deus sabe quem coloca a prova. Tu acha que Deus coloca qualquer um à prova? Tem alguém que está passando por prova aqui? Tem? Glória a Deus, tu é vencedor, é uma escolha de Jesus. Ele só coloca a prova quem Ele sabe que vai ser aprovado. Eu vou falar de novo para eles entenderem. Deus só coloca pastor Patrick, pastor Nilton, missionário Guinelina. A prova, quem Ele sabe que pode ser aprovado. É por isso que Ele coloca Jó naquela prova, sabe por quê? Porque no 42, verso 3, Jó vai dizer, antes eu conhecer de ouvir falar, mas agora no meio desse vale os meus olhos estão te vendo, eu sei que eu não estou só. O que Jó está dizendo, eu não estou só. Por que tu acha que Ele permitiu lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Porque Ele sabia que podia contar com
Aí de repente na fornalha, lá em cima conhecíamos de ouvir falar, mas nós estudamos. Na teoria era muita coisa, mas agora aqui no meio da fornalha, eu posso dizer como Jó, os meus olhos vê, o quarto homem está conosco, o quarto homem da fornalha está conosco. Isso é conhecer a Deus. Se Deus não te levar à prova, se Deus não te dá oportunidades para ser desafiados, como tu vai dizer que conhece o Senhor? Como tu vai falar que Deus cura, se Ele não permitiu uma enfermidade na sua casa ou na sua família, para você pôr as mãos e a cura vinde? Sabe por que eu prego e falo que Jesus ressuscita? Sabe por quê? Está minha mãe ali, meus pais. Está minha sogra ali. Sabe por que eu posso falar que Jesus ressuscita? Porque eu orei para um baby recém-nascido, morto, e Deus deu ele vida e ele vive até hoje. Então continuo pregando, Jesus ainda ressuscita. Era para morrer, mas quando a glória chegou na casa, a presença veio. Eu falei, morte, vai embora, espírito de vida, chega agora. Sabe o que é isso? Hoje Deus estabeleceu propósito. O menino cresceu, quem ia morrer de parada cardíaca, hoje ele é médico, hoje ele trabalha com o coração. Sabe por quê? Porque Deus muda decreto, Deus muda história. Então conheça o Senhor, viva o Senhor, prossiga. Eu tinha um problema de... Às vezes os meninos brincam porque eu tenho problema Fala aqui, pastor escuta pouco, por isso que gosta de som alto, né, Tião? Mas tá aí a missionária que não é linda. Eu tinha um problema muito sério de audição. Eu tinha uma infecção muito séria no meu ouvido, que quando menino, isso pulgava, dava pus, casca, bicho, ficava aquela nojeira. Ia nos médicos, tratava e nada. Tratava e nada. Aí um dia chegou alguém que conhecia Deus. Chegou quem? Um homem que conhecia o Senhor. Pastor Itamar, lembra disso? Falou para minha mãe assim, que ele tem. Minha mãe falou assim, tem uma infecção no ouvido, que ele orasse por ele. Aí ele trouxe, tem óleo ungido aí? Lembra? Tem. Ele pegou o óleo, ungiu o dedo, tacou naquela ferida, naquela infecção, e falou assim, inflamação, dou uma ordem agora, seca, pelo poder do nome de Jesus. Porque o que a medicina não faz, eu conheço um Deus que faz. Orou, foi embora. Eu fiquei querendo ver. No outro dia, quando aquela infecção estava seca, eu tirei a casca. Espera aí, para tu dar glória. Eu tinha 8, 9 anos. É isso, né? Uns 8, 9 anos de idade. 10 anos, mais ou menos, 8, 9, alguma coisa assim. Hoje se eu vou para 40 e... 40, linda? Eu vou para os 40 hoje? 50, tá bom. Se eu estou indo para os 50, sabe o que isso quer dizer? Faz mais de 37 anos que nunca mais o meu ouvido teve infecção. Dá glória, se era tudo, tu dava glória. Faz 37 anos, sabe por quê? Porque eu encontrei com um homem que ele não só conhecia de ouvir falar, ele vivia na íntegra o poder do Deus que serve. Sabe o que eu quero dizer com isso, igreja? Conhecer ao Senhor não é só vir para o culto, sentar e ouvir o apóstolo pregar. Conhecer a Deus é pegar essa palavra que eu estou liberando e dizer, agora sim, eu saio para casa entendendo, agora eu estou entendendo tudo. Verdadeiramente, aquele que operava no passado, ele opera no presente e vai continuar operando no futuro. Você crê nessa palavra? Olha, meu irmão, conheça a Deus. Chegou, reclamou, falei, tu tá vendo o que está acontecendo aí? Olha, pegou um, pegou outro, você viu aquele que pegou, amém? E Deus está trabalhando, mas fala para ele, olha, conheça o Senhor, porque o Deus que permitiu pegar é o mesmo que vai mandar soltar. Eu creio nesse Deus, tu crê nessa palavra? Conheça o Senhor. A minha palavra pode cair por terra antes que se cumpra, mas a dele, Daniel, a Bíblia diz, passa céus, passa terra, ela vai permanecer, ela vai permanecer. Agora sai, eu estou sentindo Jesus aqui. O problema hoje é que tem muita gente que fala, ele tem conhecimento, ele tem teoria, ele tem teologia, é estudado,
Já viu? Eu estava vendo uma representação de um pastor esse dia no congresso da ADCEP, da Assembleia de Deus. O cara tinha tanto título, ele era mestre disso, mestre. Ele ficou, sério. Acho que você viu esse vídeo? Uns 15 minutos. De 15 a 20 minutos falando formado em teologia, mestre na academia, professor de não sei o quê, letra de língua, não sei. Gente, era tanta coisa falando. Que o pastor estava no corpo falou assim: tá bom, irmão, chega. Agora fala de Jesus agora. Sabe por quê? Porque tem hora que nós queremos apresentar muito conhecimento que nós temos, mas nós apresentamos pouco o relacionamento que vivemos. Nós precisamos mais conhecer o Senhor. Eu estou dizendo que Ele está te dando a oportunidade para tu não ficar como os discípulos no barco. Quem é esse? Olha, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Como assim, Iraceli? Quem é esse? Só porque fez um milagre agora, tu está conhecendo agora? Quantos milagres Ele já fez na tua vida? Quantas libertação Ele fez na sua casa? Quantas vezes o Senhor agiu? Agora que tu vem dizer conhece? Então tu nunca conheceu. Nunca conheceu. Porque tem gente que ele só conhece hoje no presente. A Israel era assim, um povo que andava com Deus. Às vezes nós achamos que nós rateamos a nossa fé, né? Porque às vezes você vê hoje uns crentes meio assim devagar. Mas essa Israel aqui, sabe falando com meus pais? De dia uma nuvem de glória cobria eles no deserto. De noite uma coluna de fogo. Quando não tinha padaria no deserto, olha o Senhor fazendo maná. Quero comer carne, olha Deus fazendo as cordonias. Todas as vezes que eles entravam em uma prova, Moisés, nós vamos morrer. Olha o deserto, trouxe Deus aqui para nos matar, diante desse mar. Queriam apedrejar Moisés antes de Deus fazer um milagre. Agora é nós, que pouco vemos os milagres de Deus dentro da casa hoje. E nós que muitas das vezes hoje buscamos essas manifestações, sabe, esses prodígios, essas maravilhas no nosso meio, e muitas das vezes não vemos. Aí eu entendo por que às vezes nos falta fé, por que às vezes nós paramos, às vezes animamos. Mas quando eu penso em parar porque não vejo a manifestação do Senhor, aí o mesmo Osés que está falando para conhecer, ele fala assim, quer, prossiga. Eu vou falar de novo. A mesma profecia que fala para conhecer, fala assim, prossiga. Prossiga. Vou falar de novo, Patrick, prossiga. Deus está falando com alguém, prossiga. Não, Senhor, não estou vendo, prossiga. Senhor, não estou vendo, prossiga. Senhor, mas até agora eu estou pedindo, estou clamando, Senhor, está difícil, Deus está dizendo, prossiga. Senhor, é tanta luta, é tanta prova, eu estou pensando em parar, Deus, prossiga. Deus, tem hora que eu acho que me falta força, não vou aguentar, Deus está dizendo, prossiga. Deus, eu vou largar a mão, vou entregar tudo, Deus está dizendo, prossiga. Será que Ele está falando para alguém nessa noite? Deus está dizendo assim, prossiga. Pastor, mas eu estou a ponto de desistir de tudo, e os céus me trouxe nessa noite para dizer para você, prossiga. Sabe o que está dizendo? Não basta só conhecer, então, não basta só conhecer ao Senhor, porque eu posso conhecer a Deus e não entrar no céu. Ele está dizendo, não para por nada, prossiga, conheça e prossiga em conhecer, conheça e prossiga. Fala para esse crente que está do seu lado, você precisa prosseguir. Prossiga. Eu sei que não é fácil, mas Ele está dizendo, prossiga. Por quê? Porque até aqui eu já vi, tu canta bem, tu prega bem, tu tem muita teoria. Eu não quero holocausto, não quero sacrifício, eu quero que tu prossiga. Prossiga para quê, Senhor? Prossiga na intimidade para com a minha presença. Ô, gente, já andou com alguém que tem de verdade conhecimento de Deus e que prossiga conhecendo o Senhor? Já andou perto de pessoas que de verdade ele prossegue na sua caminhada sem olhar para trás? Olha para mim, porque hoje é tão difícil prosseguir. Por que hoje é tão difícil continuar? Porque hoje é tão difícil avançar. Ah, pastor, é porque ele é
assim, o irmão é assim, é porque a igreja é assim, é essa, não, irmão. É porque quando você conhece a voz do Senhor, sabe o que ele diz? Que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor e elas a discernem. E o pastor também conhece a voz da ovelha. Não estou falando do pastor, o Elton, que é do pastor Jesus. Quando você conhece a voz dele, você escuta a voz dele, você anda pelo comando dele. Aí ele está dizendo assim: olha, muitos tentaram te parar, mas eu estou dizendo para você, prossiga. Muitos tentaram te desanimar, mas eu estou dizendo, continua. Muitos disseram para você, não vai dar certo. É tu que pensa, os céus está dizendo, eu preciso prosseguir. Tem alguém que precisa prosseguir aqui nessa noite? Moisés conhecia? Sim ou não? Moisés conhecia. Não teve um profeta na terra que teve mais relacionamento, intimidade com o Senhor do que Moisés. Desconheço um. E a própria palavra vai dizer que Deus nunca mais conversou com ninguém face a face. Mas olha para mim. Quando Deus se apresenta para Josué, livro de Josué capítulo 1, Deus vai falar para ele assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora o negócio é contigo. Eu não sei, Camille, como o Senhor falou com Josué. Talvez ele liberou uma voz do céu, mas eu tenho certeza, porque a Bíblia diz, ele não se apresentou para Josué como ele se apresentava com Moisés. Mas Josué, ele conhecia a voz. Aí o Senhor fala assim: meu servo Moisés. Quem? Mas Moisés não era o maior profeta que tinha, porque Deus chama de servo. Sabe por quê, irmãos? Porque o ministério que Deus entrega nas nossas mãos, o título que eu tenho, a posição que eu ocupo, ela nunca vai me impedir de ser servo. Diante dos olhos de Deus, eu vou continuar sendo servo. Mas hoje eu sou apóstolo, mas não deixei de ser servo. E se eu quiser ir para o céu, eu tenho que continuar a ser vindo. Está entendendo por que ele fala prossiga? Porque por mais que Moisés conhecia face a face, por mais que Moisés tinha relacionamento, ele está dizendo assim: se tu quiser chegar lá, tu não pode parar aqui. Prossiga. Tu tem uma promessa. Moisés morreu, só para tu dar glória, mas a promessa continua de pé. Eu vou falar de novo. Moisés morreu, mas para quem prossegue, para quem continua, para quem segue em frente, a promessa continua. E aí? Vai tomar posse dessa promessa? Ou vai parar no meio do deserto? Vai tomar posse da promessa? Ou vai parar no meio da caminhada? Ah, mas eu já conheço a Deus. Amém que tu conheça. Então continua. Por que continuar, aquela? Porque quando eu continuo, quando eu prossigo, missionária Cláudia, eu trago uma resposta para o mundo espiritual, que eu não vou parar. Eu conheço o Deus que eu sirvo, e nada vai me parar. Tu aprende isso nessa noite? Será que tem alguém parecido com essa Israel que recebeu essa palavra? Será que tem pessoas que às vezes têm sacrificado demais, entregado demais holocausto ao Senhor, e Deus está dizendo: agora eu quero intimidade. Para esse tempo eu não quero só sacrifício, eu quero intimidade. E como que eu tenho intimidade? Prosseguindo em conhecer. Tu nunca vai conhecer o apóstolo só porque tu almoçou com ele um dia. E paga, em nome de Jesus, almoço. Tu não pode dizer que me conhece porque parou na padaria e me pagou um café. Agora, se o Renato pagar para mim um café amanhã na padaria, o almoço você que sabe. Na terça-feira ele me chama para ir lá no Espeto. Na quarta-feira ele me chama para ir no Fernandes. Na quinta ele me chama para ir lá no Chinese. Na sexta ele me chama para ir no Boi na Brasa. Eita glória, vai profetizando. E o Renato vai tomando posse. Aí de repente no sábado ele fala assim: hoje nós vamos para Casa Nova. Eu falei: eita glória. Aí no sábado ele fala: apóstolo, estou levando uma picanha para sua casa. Ele já vai me conhecer ainda mais, porque agora ele conhece, conversa e sabe onde eu moro. Chegou na minha casa, conheceu o meu lar,
conhecer o canto que eu vivo. Agora o Renato, se ele sai da minha casa, sabe o que ele vai dizer? Eu conheço o apóstolo da RDA. Aí tu vai falar assim, quem conhece lá, velho? Tu nem sabe onde ele mora, tu que pensa, a 95 da Highland Drive em Barnegat. Por quê? Porque eu vou na casa dele, eu frequento lá, eu ando com ele, eu converso com ele, eu caminho com ele, eu tenho intimidade com ele, eu não sei se tu está entendendo se nessa noite, é isso que os céus está dizendo. Não basta vir um culto na quarta-feira e dizer que conhece a Deus, não basta vir um culto de domingo, ver o apóstolo pregar e falar eu conheço ao Senhor. Tu precisa prosseguir conhecendo. E como eu prossigo jejuando, eu prossigo orando, eu prossigo estudando a palavra, eu prossigo conhecer a Deus, entrando dentro do meu quarto, fechando a porta e orando a Ele que está em oculto, porque lá em oculto Deus fala. A igreja precisa prosseguir conhecer ao Senhor, sabe por quê? Porque quando a igreja prossegue conhecer a Deus, eu vou dizer, a palavra para a igreja é essa: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ei, tentaram matar, tentaram parar, a igreja começou lá em Atos capítulo 2, tentaram impedir, se continuar pregando vai morrer. A igreja continuou, alguns morreram, alguns ficaram pelo meio do caminho, mas sabe o que aconteceu? A igreja que conheceu o Senhor, de Atos dos Apóstolos, ela prosseguiu, ela avançou. Tu precisa avançar, fala desse teu irmão, tu precisa conhecer o poder de Deus, avançar, prosseguir, avançar, prosseguir, avançar. Olha a sua Tu não canta isso? Tu não canta assim? E por que quando precisa de caminho aberto, tu não continua? Quando Pedro fala assim, posso ir ter aí? O Senhor me permite ter contigo? Aí Jesus, vem. Sabe o que acontece aqui? Olha Pedro, dentro do barco. Posso? Jesus, vem. Olha Pedro. O que Pedro fez? O que Pedro fez? Colocou? E o que Deus fez? Se tu não entender. Olha Pedrão, ó. Jesus vem, ó Pedro. Pedro colocou os pés, sim ou não? E o Senhor colocou o quê? O chão. Deus colocou sustento. Falar que conhece o Senhor é a primeira prova, tu nunca conheceu. Agora falar que conhece Deus assim, eu estou na luta, eu estou na prova, mas aí meu irmão, eu estou avançando, ó. Eu estou andando aqui, sabe por quê? Cada passo que eu dou é um solo que Jesus coloca para mim pisar. Cada passo que eu dou é um piso que o Senhor coloca no meio do mar. Mas o mar não afunda assim, se a mão do Senhor não estiver nele. Mas se a mão tiver, Ele quebra a lei da gravidade só para te permitir avançar em caminhos que tu nunca imaginou. Antes eu conhecia, hoje eu vivo. Mas para viver, pastor Patrick, precisa prosseguir. Para viver, precisa continuar. Para dizer que conhece. Quantos homens de Deus hoje, irmão, é uma bênção, é uma tocha, hoje roda, pula, salta. E por que para? Será que de fato conhecemos? Será que de fato conhecemos? Qual é o impossível na sua vida para esse Deus? Fala para mim. Qual é o impossível na tua vida para esse Deus? Se tu ainda enxerga alguma coisa impossível, tu não consegue, não conhece o Deus que serve. Se tem alguma coisa que tu olha assim é impossível, não conhece o Deus que serve. Não conhece. Sabe por quê? Tudo que Ele faz é impossível. Ele falou, Josué, tu vai possuir essa terra. Aí tem um desafio de Jericó, sim ou não? Quando ele chega em Jericó, era a cidade mais fortificada da época que existia. Muros de 6 metros de largura, 8 de altura. Passava carros por cima. Josué olhou para aquilo ali e falou, Senhor, é para entrar lá? Manda os espias ir lá espiar. Quando Deus fala com Moisés para mandar espiar a terra que Ele daria para Moisés, quantos espias Moisés manda espiar a terra?
Quantos? 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 12. Josué para espiar Jericó manda quantos? Quantos? 2. Por que Moisés manda 12 e Josué manda 2? Dos 12 que Moisés mandou, só 2 trouxeram relatórios positivos. 10 trouxeram relatórios negativos. Falaram, essa terra é boa, é grande, é uma benção, mas lá tem gigante que olha para nós somos assim, ó, os gafanhotos diante dos olhos dele. 10 desprezaram a promessa. Só 2, quantos? Olhou e falou assim, Deus falou, a terra é nossa, vamos tomar posse. Quantos? Aí agora vai possuir Jericó. Sabe o que Josué faz? Manda 12, mas só tem 2 e traz relatório. Vou diminuir o estresse, vou mandar só 2. Vai entender agora? Por que, pastor? É melhor ter 2 que tem coragem de ir do que ter 10 que te puxa para trás. Eu vou falar de novo. É melhor ter 2 do seu lado dizendo, prossiga, vai, avante, siga em frente, vai, essa vitória é sua, vai dar certo, viu? Vai dar certo, já deu certo. É melhor ter 2 assim, crente, que conhece a Deus e que prossiga conhecer, dizendo, vai acontecer, do que ter 10 do seu lado puxando para trás, dizendo, não vai dar certo. Eu acho que isso aí é loucura. Mas eu ia dizer que Deus ele trabalha assim. Por que Jericó? Se tinha caminhos mais fáceis, por que Jericó? Porque é a maior cidade, os muros mais sofisticados. Por que esse, Senhor? Porque Deus gosta de coisas difíceis. Porque Deus gosta de te fazer vencer coisas difíceis. Se fosse fácil, olha para mim, eu encerro agora 1 minuto. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Vou falar de novo. Se fosse fácil essa vitória que Deus tem para você, qualquer um pegava. Ele te escolheu porque ele sabe, posso contar com o Renato porque o Renato vai. Eu posso contar com o pastor Nilton porque o pastor Nilton vai. Se fosse fácil, qualquer um entrava. Deus agora olha e fala assim, é por caminho mais difícil que eu vou te levar. Por quê? Quando tu chegar lá, Josi, tu não vai dar glória para a força do teu braço. Tu vai dizer, eu conheço um Deus que é onde eu não podia, Ele pode. Eu conheço um Deus que o que eu não posso fazer, Ele faz. Eu conheço um Deus que quando as minhas forças terminaram, a palavra dele para mim foi essa, prossiga, avance, porque eu sou contigo. Se é para Jesus, sabe o que ele está dizendo aqui? Todas as vezes que você prossegue, todas as vezes que você avança, tu está dando uma resposta para o mundo espiritual. Eu não estou sozinho, eu tenho um Deus. Eu conheço um Deus que Ele abre caminhos aonde não tem. Ele faz eu passar por caminhos que eu não imaginava. Eu conheço um Deus que Ele derruba decreto de Trump nessa terra para abençoar quem Ele quer. Eu conheço um Deus, mas como assim? Eu conheço e não faço nada, não. Eu conheço e prossigo. Orando. Eu prossigo jejuando. Eu prossigo clamando. Eu prossigo dizendo, ei, Satanás, sai da frente porque nós decidimos avançar. Sai da frente porque essa vitória é minha. Eu tomo posse dessa palavra. Conhece a Deus, fica de pé. Uma brincadeira santa. Conhece o Senhor, fica de pé. Já parou alguma vez? Olha para mim. Tu conhece o Senhor? Ficou de pé, amém? Já parou alguma vez? Senta. Mas teve coragem para continuar? Levanta. Tu não parou, Valdir, mas pensou em parar. Senta. Tu crê que a tua força vem do Senhor? Paulo vai dizer assim que o seu poder do Senhor,
ele se aperfeiçoa na sua... Por quê? Por que é uma perfeição de poder de Deus, quer na tua fraqueza? Fala, mano. Porque quando eu penso que estou fraco, e porque eu estou forte quando eu penso que estou fraco? Porque o poder se aperfeiçoa na minha. Então o problema nunca esteve em você parar ou pensar em parar. O problema sempre está em você não conhecer o poder de Deus no meio da sua fraqueza. Pastor, por quê? Porque, Bispo Elaine, se eu conheço que o poder do Senhor, ele se apodera em mim no momento da minha fraqueza, Margot, vai parar que dia? Hã? Se tu crê que o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza, tu vai parar que dia? Se quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Tu vai parar que dia? Se tu crê que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nunca. Ei, é por isso que você não pode parar? Nunca. Pastor, estou fraca, agora é a hora. Agora é a hora do poder dele se aperfeiçoar. Ô professor de português, existe diferença em um poder se aperfeiçoar e o poder estar. Qual a diferença? Pode ficar de pé agora. Do que parou, pensou, mas levantou e seguiu. Qual a diferença? De ter o poder e ele se aperfeiçoar. É a mesma que receber e a mesma diferença de manifestar. Muitos recebem o poder de Deus, mas em poucos lugares ele se manifesta com cura, com milagres, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque é a perfeição de Deus te pegar fraco e Satanás olhar e falar assim: está derrotado, está caído. Olha lá, e nunca mais prega, nunca mais canta. Já passou por menos assim? Parece que estou ouvindo o diabo falar: ixi, nunca mais, olha lá, nunca mais dança, nunca mais canta, nunca mais prega. Aquela ali dirigir culto, nunca mais. Ó, fazer aviãozinho, nunca mais. Já viu? Aí o Satanás olha e fala assim: nunca mais, por quê? Está morta, está fraca, está fraquinha, está no UTI espiritual. Está sobrevivendo sobre o balão de oxigênio. Mas o que o Satanás não sabe é que o nosso oxigênio se chama Espírito Santo. De repente ele se explode dentro de nós de uma força tão extraordinária. Pastor, o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a perfeição de Deus está nesse momento de fraqueza tua. Porque todos que vão olhar para você vai dizer: ai dela se não for ao Senhor. E ele está dizendo: é isso mesmo. Essa é a mensagem que eu quero que o mundo receba. Uma mensagem que você é homem, você é fraco, mas tem um Deus que nunca perdeu a batalha. Tem um Deus que nunca perdeu uma guerra. Vamos encerrar. Fala para seu irmão: conheça e prossiga. Larga de ser mole. Para de mimimi. Você não para com a obra do Senhor por causa de ninguém. Sabe esse irmão chato? Sabe essa irmã chata? É Deus te dando a oportunidade para você. Porque se não tivesse o Renatinho chato para querer me parar, a minha caminhada com ele não ia fazer sentido. O que dá sentido à tua caminhada com Cristo é os desafios que você tem no meio delas. Lembra de Jacó? Caminhando no deserto, viu uma escada que topava aos céus. Sim ou não? O que os anjos faziam lá? O que eles faziam? Por que eles não voavam? Por que eles não se teletransportavam da terra para o céu?
Por que precisava de ter uma escada? É Deus dizendo assim: ô Cláudio, se os anjos precisam subir degrau por degrau para chegar onde eu estou, tu quer vir nessa correria? Se os anjos precisam respeitar os níveis de intimidade e relacionamento, você não vai? É tu que engana, meu irmão. Cada um desses chato e chata que tu vence é um nível a mais que Deus te eleva. É um degrau a mais que Deus te coloca. O Patrick hoje me tirou do sério, mas eu consegui, eu fui pro culto, preguei, ninguém nem percebeu. Aí Jesus, amanhã eu levanto a Margot, levanto a Josi, levanto a Anabelle, levanto as 3 chatas para te parar. Aí eu vejo as 3, aí isso acontece, é mais um degrau, Senhor. Aí o Satanás está assim: rapaz, ninguém para ele, ninguém para ela. Por que não para? Porque ele decidiu prosseguir. Tu também precisa decidir. É uma decisão que tu precisa tomar. Nada vai me parar. Amém, amém. Só quem já pensou parar. Ou parou, sai seu lugar correndo, tem 2 minutos para orar para você, nós vamos embora. Eu perguntei quem já parou, sentou a igreja inteira. Quem já pensou, agora eu te chamei. Só quem parou, quem pensou, vocês estão ainda pensando? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, quero orar por você. Quero te